da noite de hoje que eu gostaria de falar é que, para o ano que vem, já comentei que teremos uma nova turma de Escola de Aprendizes do Evangelho, que começa com o curso básico, que será às quintas-feiras, às 20h15. Mas também teremos uma nova turma de Mocidade Espírita. Será aos sábados, às 10 horas. Então, a Mocidade Espírita, ela é voltada para jovens de 14 a 18 anos, né? Que o que a gente traz? A gente vai trazer muito história, um pouco de história de espiritismo, vai falar sobre conceitos morais com base no espiritismo, com base, né, em Cristo, nas leis cristãs, né, na moral cristã. Mas o que é mais legal é o seguinte, o que é mais interessante é porque é jovem falando com jovem, numa linguagem jovem, que a gente sabe que esses temas são difíceis, né? E muitas vezes o jovem tem dificuldade até de tirar dúvida com alguém mais velho. Então, quando é jovem falando com jovem, o caminho é mais legal, é mais interessante. E se você tem um jovem guardado ali no canto que não sai do videogame, não sai do jogo, né? Convida ele sábado às 10 horas da manhã. E se ele está com dúvida, mas não vai ter ninguém, eu sou o único. Fala para ele não ter dúvidas. Já estamos com mais de 10 inscritos, então vai ser uma turminha de mocidade, turminha no sentido carinhoso, tá? Não é pejorativo. Vai ser uma turma de mocidade muito calorosa, muito legal. Fica aqui o convite, tá bom? Gente, não vou prender mais vocês. Hoje a preleção é com o nosso amigo Neto. Então vamos envolver o Neto em nossas vibrações amorosas, que ele possa estar muito inspirado na noite de hoje. Neto, tá contigo, amigo. Obrigado, Valnei. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente novamente no nosso encontro. Que a gente possa ter aí tão poucos minutos que a gente se dedica à conexão com a mensagem do alto. Que a gente possa ter um bom proveito com ela e poder levar ela durante a semana e poder se conectar. E para começar, eu queria convidar vocês para a nossa prece. Se todos puderem, aqueles que quiserem fechar os olhos, se desconectar de todas as influências externas, para a gente poder se dedicar tão rapidinho a esse momento e colocar a nossa vontade, a nossa intenção nesses minutos, que a gente possa pedir a aproximação do nosso mentor, nosso anjo de guarda, para nos auxiliar na conexão com o alto, na mensagem do Mestre, elevando o nosso pensamento, nos conectando com Maria, essa mãe que nos envolve com teu manto de luz, de proteção, de paz, e através dela que a gente possa se conectar com Jesus, nosso governador planetário. Esse mestre que nos ensinou a nos conectarmos com Deus através da lição que nos foi passada no Sermão do Monte, pedindo que o chamemos de Pai. Um pai que atende a todas as filosofias, a todas as religiões, a um pai que atende aos bons e aos ainda ignorantes, a um Pai que se encontra no céu, superior a todos nós, nos conectando além da matéria, em alma e em espírito. Que possa, Pai, vir até nós o teu reino e que possamos nos conectar com a confiança que nos foi depositada para tornarmos a terra um local de paz. Que seja feita, Pai, a sua vontade, pois ainda somos crianças espirituais e não conseguimos entendê-la em toda a sua totalidade. Que o alimento de cada dia, Pai, nos seja dado e que possamos deixar o nosso espírito se nutrir com aquilo que precisamos para o dia de hoje, evitando assim o acúmulo material. Que possa, Pai, perdoar as nossas dívidas do mesmo modo e da mesma medida que temos perdoado, para que possamos aprender o real significado de Suas leis naturais, Pai. A lei da Sua justiça, a lei de causa e efeito, a lei do retorno. E que a gente possa, Pai, viver confiantes de que a cada um vai ser dado segundo as suas obras. Que nos proteja, Pai, diante de nossas provas e de nossas missões, mantendo a nossa oração e a nossa fé,
vivendo certos e confiantes de que o teu reino não se trata de um lugar, mas de um estado, de uma condição do nosso espírito. E que possa, enfim, Pai, nos livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim a gente começa o nosso encontro de hoje. Eu trouxe alguns slides para a gente poder refletir sobre a mensagem do nosso encontro. Espero que vocês estejam vendo, e se não estiver vendo, eu vou lendo e podendo conversar com vocês sobre um tema muito bacana. Falaremos hoje sobre a humildade. E a primeira mensagem que eu trouxe, e vamos falar algumas vezes aqui, é aquela que fala que quem quiser ser o primeiro, né? Jesus deu tantas mensagens tão fortes para a gente sobre esse tema que é até difícil a gente conseguir falar isso em tão pouco tempo. Mas essa de Marcos vai ser a primeira para a gente começar a pensar, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. E Jesus fez isso bastante. Isso foi escrito muitas vezes durante os evangelhos. E Emmanuel também, né, agora mais de 1800 anos depois, falou bastante sobre a humildade, dizendo que ela é a chave que abre as portas da luz que vai entrar na nossa vida, não só a luz que existe dentro de cada um de nós. E com essas duas frases, eu inicio o nosso tema da preleção de hoje para nossa reflexão durante essa semana, que fala sobre a humildade, que ela não se trata de humilhação. A humildade que a doutrina pede para cada um de nós, independe da posição que nós estivermos, ela é sempre exigida. E o controle do seu oposto, né, do egoísmo, da vaidade, do ego, é o que vai fazer para cada um jugo mais leve, mais pesado, a cada um conforme o seu merecimento e necessidade. Então, por isso que resignação é bem importante também. Então, eu vou trazer alguns temas aqui para a gente começar a refletir um pouco, né? O primeiro que fala aqui é que é um caminho, a humildade, que ele, a depender de cada um, pode ser fácil ou pode ser difícil, mas o mais seguro é o mais humilde. E aqui na foto a gente vê a gente se olhando tantas vezes preocupado com aquilo que nós somos para nós mesmos e para o mundo exterior. E não podemos, às vezes, perceber que estamos caminhando por um buraco, que a gente está, na verdade, deixando de enxergar o nosso papel num todo. Não existe o menos humilde, aquele que deixa de entender que a sua significância no mundo não o torna mais importante, mas também não o torna o menos importante. Que a gente, quando entender que a gente é parte de um elo, eu li que é como se fosse o aro de uma roda. E sem cada aro, talvez a roda não deixaria de funcionar, mas ela não seria a mesma. E é entender que somos sim importantes, mas não mais ou menos importante do aro, nos coloca de uma situação de equilíbrio. E a humildade é um grande desafio para o mundo tão material como o nosso. No mundo que está deixando de ser de provas e expiações para regenerar-se. E cada um de nós tem esse caminho. Então, se não nos protegermos através de uma atitude humilde, o buraco do orgulho vai ser uma outra lição. Porque um dia, né, segundo nossos amigos da espiritualidade, todos seremos humildes, de um jeito ou de outro. A duras penas, a brandas penas, vai de cada um. E que a gente possa, nessa semana, refletir um pouco sobre isso, exercitando como a gente está equilibrando a nossa atitude humilde, reconhecendo limitações, olhando para dentro, ou em que momento eu estou deixando o orgulho falar mais alto? Porque ele acaba fazendo de nós, né? Aqui diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, né? O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Em que momento a gente está se colocando acima de alguma situação? E aí, fazendo essa balança do equilíbrio que eu acabei de comentar, pender para um lado ou para o outro.
nem deixando a humildade nos colocar à mercê de algum tipo de subjugação, e nem colocando o nosso orgulho como um peso, nos colocando acima de alguém ou de alguma coisa. Então, o desenho da balança ele ajuda a pensar um pouco nisso. Quando a gente coloca a nossa vida à prova, principalmente quem está na responsabilidade de alguém, de alguma função, alguma tarefa, no convívio com um grupo de pessoas, sempre tende a primeira coisa ao se apresentar, ao começar uma conexão, a formar na sua cabeça. Façam, por favor, esse exercício. Se em algum momento a gente não teve a oportunidade de conhecer um grupo de pessoas, de iniciar um grupo de trabalho, de estudo, um vizinho novo, se mudamos para um lugar novo, e a primeira coisa que a gente forma na nossa cabeça é o peso e a medida das relações. Se essa vai ser uma relação que vai te trazer algum benefício, se é uma relação que vai despender de você alguma coisa, ou se você está numa situação melhor ou pior que aquela pessoa ou aquelas pessoas. Esse exercício e esse peso subconsciente ainda é prova de que sim, estamos em um mundo de provas e expiações e é normal, né? Infelizmente ainda é normal. Por isso que o maior exercício da noite do encontro de hoje vai ser aprender a olharmos para nós mesmos. Não adianta vir qualquer pessoa falar para nós, seja humilde, mas depois de ler tanto sobre o tema, a gente vai poder perceber que conhecer a nós mesmos e as nossas fraquezas vai ser o maior desafio. Porque quando a gente entender que a gente é parte de um todo, nem mais, nem menos, a humildade vai ser um comportamento natural. As atitudes humildes vão brotar dentro de cada um de nós. Por isso que primeira imagem aqui, né, uma das primeiras para a gente refletir, é esse peso, esse equilíbrio. E o primeiro convite também é a gente pensar nesses momentos em que dentro de cada um de nós, no íntimo, que tipo de conexão que a gente cria, né? Na parábola do banquete, né, a gente convida só aquelas pessoas que a gente tem interesse ou que tem que convidar por obrigação, ou se a gente faz realmente convites sinceros por valores, valores morais de pessoas que não necessariamente vão trazer nenhum benefício para a gente. E aí a gente aprende a equilibrar na nossa vida essa energia egoísta ou a energia humilde, a energia que nos coloca nesse equilíbrio. Seguindo para a nossa reflexão, eu trago um trecho de João, do 13 ao 15, que Jesus lava os pés dos seus discípulos, se coloca na situação mais humilde, onde Pedro foi arredio, disse que não faria nenhum sentido, mas que o mestre sabia que no final ele tinha que ensiná-los não só com palavras, mas com atitudes. E ele encerra quando João transcreve para a gente dizendo que eu vos dei o exemplo para que façais como eu vos fiz. Jesus entende, e quando ele apareceu para aqueles trabalhadores naquela época, a gente tem que entender que ele sabia quem eram aquelas pessoas. Nós temos hoje, graças à nossa doutrina, a capacidade de confiar e ter contato com grandes trabalhadores conectados à espiritualidade. Grandes trabalhadores como Chico e tantos outros, anônimos, que tiveram a capacidade e têm ainda de enxergar o bem ou o mal nas pessoas, através da áurea, através da mensagem direta da espiritualidade. Então, se essas pessoas, né, no mundo que a gente vive, têm essa capacidade, imagina Jesus, quando chegou e viu aquelas pessoas que ele estava se conectando e formando assim o seu primeiro grupo de trabalhadores da doutrina e do bem. Ele sabia o que cada um tinha para dar. E ele sabia o que cada um carregava dentro de si. E que sim, a atitude era necessária mais do que as palavras, né? É o que falam, né? As palavras movem, mas os exemplos arrastam. E é nisso que Jesus sempre trabalhou.
E ele começa falando e fazendo com seus discípulos. E dentro da mensagem de humildade, ele fala, né, como eu já li, que quem quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos, mas ele, na parábola do grande banquete, traz em detalhe exemplos. Exemplos de atitudes comuns à época. Quando você convida alguém, que você não seja o primeiro a tomar os primeiros lugares para não passar a vergonha de ser pedido para sair, mas que você sente nos últimos, para que tenha a nobreza de ser convidado a aproximar-se. Isso nada mais transcreve hoje em dia das pessoas que querem tomar a frente, tomar vantagem, que tomam como até desculpa uma atitude positiva, mas que não percebe a que posição que está se colocando. E Jesus traz nesse exemplo, claramente na parábola do banquete, como proceder com humildade e como não proceder. E segue com todo o seu ensinamento, trazendo para nós no Evangelho caminho para nos tornarmos pessoas de bem. Então, eu vou ler aqui, não se preocupe em ler, para que a gente possa, através desse sentido aqui da audição, conectar com a mensagem. Principalmente nesses 4 trechos que ele diz: encontra sua satisfação nos benefícios que distribui. O homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, na felicidade que promove, nas lágrimas que faz secar, no consolo que dá aos aflitos. Dali vem sua satisfação. Ele não se compraz em buscar os defeitos dos outros. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são confiados. Ele encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, na felicidade que promove. Ser um homem de bem, ser um homem humilde e ser um homem responsável com aquilo que lhes foi confiado. É outro caminho que nos foi ensinado no Evangelho para nos tornarmos pessoas humildes. E dentro desses tantos convites, a gente pergunta: nós faríamos o mesmo que Jesus fez? Será que em muitos momentos onde nos deparamos com serviços tidos como simples às vezes, mas quando a gente vê alguém em dificuldade, quando a gente vê, como, vamos dar um exemplo simples, pessoas que estão vendendo algo na rua, quantas vezes você não sentiu no coração de que essa pessoa era diferente? De que essa pessoa não estava desviando a sua intenção de fazer o bem para nenhum vício, para nenhum uso que seja prejudicial, para mentira, para falcatrua. E quantas vezes Jesus se preocupou com isso? Será que a gente, às vezes, quando está fazendo bem, a gente está realmente se colocando no lugar de Jesus? Ou no lugar daquele falso humilde que o faz para que os outros vejam ao redor? Será que a gente lavaria os pés de alguém como lavou Jesus? Descrito mais de um evangelho, tendo tantas provas de que isso realmente aconteceu, será que a gente teria hoje a postura, quando a gente está em algum lugar, será que a gente faz o papel do garçom, do rapaz que limpa, da pessoa que organiza? Será que a gente consegue dar valor àquilo e colocar-se na humildade da ação que Jesus se colocou, que servir é muito melhor do que ser servido? E seguindo, a gente pode olhar alguns bons e grandes exemplos de pessoas que passaram pela nossa jornada terrena, que passaram, que já estão na espiritualidade e que se tornaram grandes nomes conhecidos, né? Felizmente, hoje, aquele que está querendo conhecer a nossa tão amada doutrina consegue ver através de tantos filmes muito bem produzidos histórias de todos esses personagens aqui. Gandhi, Francisco de Assis, Divaldo, Madre Teresa, Irmã Dulce, sem falar de Chico e assim por diante.
Será que a gente consegue fazer algo minimamente parecido com o que esses grandes avatares fizeram? Claro que ninguém precisa sair e decidir amanhã sem responsabilidade nenhuma, colocar em risco a sua segurança, da sua família, só por um desejo egoísta. Mas se a gente confiar na espiritualidade, se a gente confiar que a gente não está tão no controle como a gente pensa, que o nosso livre-arbítrio está ligado às nossas decisões muito mais de reagir àquilo que nos acontece, vai fazer da nossa ação uma ação a favor do nosso crescimento. Para aquele grupo que a gente vive, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, a gente pode ser uma irmã Dulce. A gente pode se tornar para uma criança o que Divaldo foi para centenas. A gente pode ser esse milagre que a gente chama, usa tanto essa palavra, né? Mas a gente pode ser o caminho para a luz chegar até tantas e tantas pessoas. Mas se a gente fizer isso com interesse de reconhecimento, a gente se afasta do convite de sermos pessoas de bem. Mas é sempre bom a gente ter com quem se inspirar, né? É sempre bom. Então vale sempre a pena rever qualquer um desses filmes, procurar na internet, na televisão e se inspirar. E é isso que a doutrina traz a cada preleção, a cada livro lido. É um momento da gente nos inspirar e nos recarregarmos para começar a parar os defeitos, começar a controlar o nosso egoísmo, nosso ego e colocar a cada dia um tijolinho em cima, um por vez, daquilo que a gente quer se tornar. E tá aí, bons exemplos para a gente seguir. Essa é a intenção. E o nosso apóstolo Paulo, esse grande apóstolo que conheceu Jesus depois da sua partida, é um pouco mais enfático. E ele traz nas instruções dos Espíritos o pedido à atitude. E diz que não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Então, se a gente quer fazer o bem e se a gente quer retribuir o tanto que esses trabalhadores do bem fizeram, vai ser muito, muito difícil fazer sem atitude. E a atitude não envolve só o externo, tá? A atitude envolve, primeiro e antes de tudo, aquela que vive dentro de cada um de nós. Aquela que nos coloca à prova das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. Felizes aqueles que podem fazer isso em silêncio, para depois, ao sair para a rua, refletir a transformação que viu em si no outro. Mas está aí, mais um convite para a gente transformar a nossa atitude em atitude, não só em intenção. E a mensagem que também Kardec nos trouxe é que a verdadeira humildade ela não se confunde com a humilhação voluntária. É importante separar as palavras, né, e o seu significado, que não é nos rebaixarmos a uma situação, não é simplesmente nos libertarmos de tudo aquilo que é material, que ainda é necessário para a gente seguir a nossa caminhada, sem um propósito, sem uma ação correta. E não é certo. Não proteger aquilo que Jesus, Deus, nos confiou, Jesus nos disse como usar, nos submetendo à humilhação. Não, a proteção e a autopreservação também é necessária. Mas como a gente diz, o rebater, né, a vingança, é aquilo que a gente não busca. Então, a gente saber ser humilde sem ser humilhado é muito importante. E Kardec nos alerta disso. Quando a gente fala em ser humilde, não é calar, não é ficar quieto durante alguma injustiça, mas é agir, sim, com firmeza e amor. É saber no momento certo, com a intenção correta, qual a atitude tomar. Não é se colocar acima de ninguém
e principalmente quem está começando, né, a doutrina espírita, sou réu confesso, começa a querer vislumbrar-se com tanta informação, como a roda da vida gira, que acaba se tornando aquela pessoa, o espírita chato, sabe? É o espírita chato que, mas você sabe por que isso aconteceu? Mas você sabe qual é a visão? Sabe qual é o certo? E começa a querer dizer quem foi no passado, a encarnação de quem e por que das provas e expiações, e começa a se colocar acima de pessoas que estão muito mais adiantadas que às vezes aquele que está estudando e que não precisou passar pelo caminho da doutrina. Doutrina espírita não é o único caminho. E se é para cada um de nós, é porque muitas vezes somos mais teimosos, né? Há quem diga que os espíritas são os que mais aprontaram, mas que também são os mais arrependidos, porque vai exigir mais leitura, mais conhecimento, mais interpretação, disciplina. Toda semana está aqui, né? Emmanuel disse para Chico, Chico, que deu, ao longo de mais de 70 anos só de trabalho, não de vida, disse que evoluiu apenas poucos minutos na infinitude da vida espiritual. Se ele fez isso, imagina para nós. A gente só está aprendendo aonde fica a escola, aonde melhorar e a gente conseguir ter o material necessário para entrar na sala de aula. Mas vai ser divertida essa jornada, porque a doutrina dá aquilo que a gente precisa nesse momento. Mas para aquela pessoa que você quer debater, o caminho já foi traçado. Se é através da religião, se é através apenas de um estudo ou de algo agnóstico, mas conhecido dentro de si, da luz que existe dentro de si, tá tudo bem. Então que a gente seja assim, firme diante da injustiça e humildes nas atitudes e com amor. É o que a gente também pede no encontro de hoje, porque não vai ser fácil. Mas a hora que a gente conseguir, a gente vai ver que no ambiente mais difícil, se a gente respira, se a gente toma essa água que o Valnei sempre pede para a gente deixar perto, para a gente abençoar antes de tomar, que a gente consiga extrair de dentro da gente uma atitude humilde. No momento da raiva, no momento da briga, no momento que a gente acha que a gente tem todos os motivos e justificativas para perder a humildade, é que conta. É fácil a gente amar o próximo quando está tudo bem, né? É fácil a gente amar, né, o mais próximo, né, que são os parentes, cônjuge, etc., na hora que está tudo bem. São as grandes coisas que testam a nossa fé. São os grandes problemas que testam a nossa capacidade de exercitar o amor ao próximo e a atitude humilde. Não vai ser fácil, tá? É um dia por vez, um problema por vez, mas ela floresce. Quando você é o primeiro que toma a atitude humilde, ela floresce. E é nisso que a gente tem que focar. Nesse momento, extrair da gente. E como é que a gente faz isso, né? É como eu acabei de falar. Você está no trânsito, você está tendo a chance de não fazer uma fofoca, você está tendo paciência diante dos desequilíbrios da vida, paciência com o jovem que precisa de muita orientação para um mundo que nós também estamos nos adaptando, um mundo que a informação chega muito mais rápido do que chegava há 20 anos atrás, com a capacidade que a gente tem de reagir à primeira informação sem sequer ver, checar se é verdadeira. O ataque, a briga, ela acontece hoje de uma maneira velada por aqueles que se escondiam e que agora se escondem atrás de uma atitude covarde. Só que agora, infelizmente, muitos estão aparecendo, né? Temos quantos espíritos desde 1950? Se eu não me engano, éramos 2 bilhões de pessoas no planeta. 1950. Tem gente que nasceu nessa época ou antes aqui conectado e vivendo no nosso dia a dia. E agora vamos bater quase 8 bilhões de pessoas. Onde é que elas estavam?
né? A velocidade do planeta está aumentando e a nossa capacidade de colocar tudo à prova está acontecendo, porque sempre foi assim, né? Dois terços da, da espiritualidade dentro desse globo vivia na erraticidade. E agora está começando a vir porque a peneira tá ativa. Por isso que a informação chega rápido, por isso que as coisas passam muito rápido e a gente tem que se adaptar. Mas é na atitude diária, disciplinada, que vai colocar a gente numa situação de humildade, capaz de lidar no momento mais difícil com aquelas situações. Então, o convite aqui é trazer alguns exemplos que eu dei que depois não acaba isso numa primeiro corrói o outro. Tá? Ninguém está pedindo para deixar de sentir isso. A hora que você sentir isso, que você possa primeiro reconhecer. Que a hora que você estiver sentindo aquele desequilíbrio, que você possa respirar e segurar. Para depois sim, você conseguir lidar com aquilo no seu tempo. E assim a transformação começa, né? Assim segue. Outro trecho que chama bastante atenção é que Jesus pede que amemos os nossos inimigos e que a gente ore por aqueles que nos perseguem. Eu espero que todos estejam enxergando a preleção, porque eu estou vendo que está tendo algumas mensagens aqui, não sei se Tinha travou. travado, mas já voltou, Voltou? né? Ah, que bom, que bom, que bom, que bom, gente. Espero que tenha um pior gravado. Tava em qual slide? Você lembra, Foi Rony? no anterior, mas foi no finalzinho do anterior. Fique Tá tranquilo. bom, tá bom, pessoal. Vamos lidar com isso. Nós vamos lidar com a internet. Bom, aqui o convite ele é bem mais difícil, vai exigir para cada um de nós um trabalho grande para a gente poder entender como fazer isso, como amar um inimigo. E tem um livro que é As Dores da Alma, que traz um trechinho que eu só coloquei aqui, que é profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Então, Francisco Neto traz aqui um convite à realidade. É irracional a gente achar que a gente não vai ver refletida na relação humana a imperfeição que existe no outro e em mim. E que aprender, sim, a amar, independente do defeito do outro, do mal que ele me fez, é o que vai nos fazer crescer. E, de novo, no tempo certo, do jeito certo. Não precisa ser no exato momento que o dano foi feito. Que a gente consiga fazer isso depois de uma grande reflexão, depois de uma oração, depois de uma boa noite de sono. Porque Jesus disse que dá para fazer. E até hoje a gente está sofrendo em fazer isso. Mas vamos conseguir uma hora, que um dia todos seremos humildes. Vamos lá. Seguindo aqui, uma mensagem também bacana de Tiago, que começa a puxar a nossa orelha, que fala, pois, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. E aí começa sempre da atitude egoísta, da ambição do querer ter, que nos coloca pendendo na balança do lado errado. E Tiago pede para a gente olhar para cada um de nós se não estamos sendo assim. E pede para a gente, como todo evangelho, para controlar o nosso ego, para aprendermos a olhar aquilo
que nos coloca acima dos outros, à frente de alguém, melhor em alguma situação, para a gente não se perder, para a gente conseguir entender que o que é hoje não é o que vai ser amanhã, e que a gente está num ciclo muito, muito rápido na vida, que aquela juventude vai passar quando a gente olhar no espelho, numa velocidade tão impressionante que não vai valer a pena a mágoa de hoje, que não vai valer a pena que a gente não aprenda a colocarmos dentro de cada um de nós aquilo que nos faz mal. E no livro Escutando os Sentimentos, Vanderlei pede para a gente pensar na aceitação, que ela é a maneira mais carinhosa de tratar a nossa intimidade, sem rivalidade. A aceitação. E aceitar-se é confundido com compassividade, irresponsabilidade. Mas o conceito é exatamente inverso, pois quando eu aceito as coisas como são, eu resgato a minha força e o poder transformador. Quem se ama imuniza-se contra as mágoas. Que a gente aceite o aro que nós somos na roda, nem melhor e nem pior, no equilíbrio do que tínhamos e temos que ser hoje. Um dia por vez, uma atitude por vez, e a gente vai melhorar. Mas para isso a gente tem que se livrar do que a gente já fez. E libertar-se da culpa é muito difícil, principalmente para nesse processo, né, da reforma íntima, da melhoria individual de cada um de nós. Mas é a coisa mais necessária. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém carrega em cima dos ombros algo que não poderia carregar. Dói, dói. Aceite. Não viva com a culpa. Viva com a lição e com o aprendizado. Porque o caminho é único. O caminho de cada um aqui é único. Não disse Chico? A gente não pode voltar para fazer um novo começo, mas pode começar a fazer um novo fim. E está aí um grande exemplo de humildade. Histórias dele é o que não falta para quem quiser ouvir na internet antes de dormir. É confortador. E uma última mensagem, que a humildade é também dita como uma luz que não ofusca, mas ilumina o caminho de todos. Você vê em alguém uma atitude humilde, é como se uma luz abrisse o caminho para muitas e muitas pessoas. E dessa forma que a gente consiga acender essa luz em cada um de nós, esse é o doce caminho fadado que estamos, para deixar que essa luz se expanda, para a gente nutrir bem aquilo que nos foi confiado, o nosso corpo, a nossa mente, e a gente se enxergar como essa centelha divina que nos foi confiada para poder viver e passar por tudo que a gente está passando. Que a gente possa também, no dia de hoje, vibrar por todos os irmãos anônimos que foram grandes exemplos de humildade e caridade na vida de tantas pessoas. Nem todos puderam ter o seu nome reconhecido, nem todos puderam ser tão famosos, mas que a gente sabe que estão aí, e sim, sim, os bons são a maioria. E que a gente possa também, como Chico, e toda vez sempre bom lembrar, como ele nos pede, que a gente possa se hidratar com a água, com fluido, sem fluido, mas que a gente possa sempre utilizar esse elemento tão confiante, pois a gente vai evoluir desidratando, ou pelo suor de um trabalho bem feito, ou pelas lágrimas de muita dor. Agradeço a todos, que a gente tenha uma semana com muita luz, com muita paz, e que a gente possa vibrar por todos aqueles que precisam e que necessitam nesse momento. E assim, Pai, a gente deixa à disposição uma luz, uma vibração para todos aqueles que precisam, que necessitam, que merecem e principalmente que precisam de paz, de equilíbrio, de caminhos do meio no momento de suas decisões e dos seus pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigadão, Neto. Show. Cheio de reflexões você trouxe para a gente e de uma forma bem gostosa, bem suave. Isso é bem legal. Gratidão. Muito, muito legal mesmo. Valeu, brigadão. Aí, ó, tá cheio de coraçãozinho, pessoal falando que tocou o peito. É isso aí. Para todos, para todos.